Bom dia a todos e todas, estudantes, professores, professoras, famílias, orientadores e orientadoras educacionais, coordenadores e coordenadoras pedagógicos, gestores e gestoras, psicólogos e psicólogas escolares e demais componentes aí da nossa enorme comunidade escolar. É com muita alegria que iniciamos mais um ano letivo. Infelizmente, não é da forma como todos nós gostaríamos, né? Com olho no olho, juntos, com aquele calorzinho, né? Humano, com os abraços, com aquele barulho do pátio agitado, com as brincadeiras, com a merenda, né, e com toda a agitação social e humana que a escola nos traz. Infelizmente, para os nossos cuidados, para os cuidados com a nossa saúde e a saúde de toda a nossa sociedade, não é possível estarmos juntos pessoalmente ainda nesse momento. Mas estamos aguardando para que possamos estar juntos e podermos vivenciarmos mais uma vez esses momentos o quanto antes, o mais breve possível, com segurança para todos nós e de preferência com vacina para todos e todas, né? Queria, antes de mais nada, pedir desculpas pelo nosso atraso, depois de um ano de teletrabalho, de aulas remotas, de ensino remoto, já sabemos que temos muitas dificuldades com as tecnologias e que muitas vezes elas nos dão rasteiras e que a gente precisa, às vezes, de um tempinho a mais para poder lidar com enfim, com os tempos da tecnologia que nem sempre estão os nossos mesmos tempos, né? Então, peço desculpas pelos contratempos, pelo atraso, mas desejo mais uma vez um bom começo a todos, que possamos aproveitar da melhor forma possível diante do cenário esses momentos, né, para que sigamos aprendendo, descobrindo, nos desenvolvendo, né, e convivendo, ainda que seja por meio das telas, que é o que é possível para hoje. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com uma pessoa muito especial e já queria agradecer, né, a presença da Lídia Rebouças conosco, agradecer imensamente às nossas super parceiras de Libras, que estão sempre dispostas a colaborar com o nosso trabalho e deixar esses nossos momentos mais acessíveis. Então, agradecer demais a Valícia e a Sara, que estão hoje aqui com a gente. Desejar, então, um ano letivo de muito aprendizado para todos nós. E com isso, passo a fala para o nosso secretário, uma mensagem do nosso secretário, Leandro Frois. Teremos hoje o nosso dia letivo temático. Nesse momento tão difícil que Brasília e o Brasil atravessam, uma questão é fundamental: o acolhimento de cada um e de cada uma dos nossos estudantes. Lanço um grande desafio à nossa rede: vamos ser mais do que nunca acolhedores com os nossos estudantes e com as suas famílias. Vamos debater com cada um e com cada uma a importância da aula mediada por tecnologia, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, para o momento que o Brasil atravessa. Preservar a vida é preservar o isolamento social. A aula à distância, nesse momento, é fundamental, não é o que nenhum de nós desejamos. Cada professor, cada professora gostaria de receber em sua sala de aula, nesse momento, cada estudante nosso, mas agora não é possível. Em breve voltaremos a nos abraçar, a darmos as mãos e deixarmos muito claro a nossa mensagem fundamental: nenhum estudante ficará para trás.
Agora, precisamos debater com todas as famílias a importância do ensino mediado por tecnologia, do isolamento social e das medidas de segurança, como lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara. A educação em defesa da vida. Vamos debater com cada uma e com cada um em sala de aula, mesmo que virtual. Agradeço a mensagem do nosso secretário e passo a palavra para a gerente de orientação educacional, Érica Goulart Araújo. Bem-vinda, chefinha. Bom dia Marina, bom dia Val, bom dia a todos e todas que estão aqui nessa live, nesse momento que a Secretaria de Estado de Educação Pronto, acho que a Érica travou um pouco, mas agora conseguiu voltar, né, Érica? Que bom. Isso, um pico de energia por aqui. Mas vamos lá. Iniciamos, então, esse ano letivo com todas as recomendações já feitas pela Secretaria de Educação, já feitas pela Secretaria de Saúde, já feitas pela Organização Mundial da Saúde, e essa é a nossa situação. Mais um ano de ensino remoto, ou pelo menos mais um período de ensino remoto. E é nessa perspectiva e nesse desejo de que as coisas realmente aconteçam, e aconteçam da melhor maneira possível, que a Secretaria de Estado de Educação coloca hoje como temática do dia letivo, o primeiro dia letivo temática das nossas escolas, a temática do acolhimento. Muito se tem falado, muito se tem visto, mas muito se tem sentido sobre essa questão do acolhimento. Então, foi por essa razão que percebemos a necessidade de trazer esse tema, não só aos professores, aos gestores, aos orientadores, né, aos psicólogos e pedagogos e toda a comunidade escolar, mas aos nossos alunos, às nossas famílias, aos nossos pais e responsáveis. Trazer e ampliar esse diálogo do acolhimento para toda a nossa comunidade escolar. A gente entende, sente e sabe que é um momento difícil de passar, difícil de viver, mas a gente tem a certeza de que ele passará. E para isso, mais uma vez, reitero a necessidade de que cada um e de que cada uma se cuidem do seu espaço, cuidem do seu corpo e, principalmente, cuidem da sua mente. É essa perspectiva que hoje esse dia letivo temático traz. Um pouco do cuidado com a mente. A gente vai falar, então, sobre o acolhimento e as práticas pedagógicas, né, que possam possibilitar, dentro do contexto escolar, um cultivo da paz, uma paz que ela é interior e uma paz que se amplia a nossa comunidade, ao nosso espaço e território, e que se amplia dentro de nós e também para fora de nós. Esse é o nosso objetivo dessa manhã de hoje, né? Agradecer as palavras do nosso secretário, Leandro Cruz, também do empenho dos nossos subsecretários de Educação Básica, do nosso subsecretário de Educação Básica, o Tiago Cortinaz, da Ana Karina, que é a diretora de Serviços e Projetos Especiais de Ensino, a DISPRE, né, da qual essa gerência faz parte, a Gerência de Orientação Educacional. Agradecer ainda às nossas intérpretes de Libras, que estão tornando esse momento acessível, né, mais acessível,
Agradecer a toda a equipe da Gerência de Orientação Educacional, que incansavelmente, né, está por aí já há mais de um ano, provocando e refletindo junto com a nossa comunidade escolar sobre tantos temas, e em especial sobre o acolhimento. Antes de chamar a nossa querida Lídia, gostaria de ressaltar um documento que está bem difundido na rede e que está disponível no site da Secretaria de Educação, que é o Guia de Acolhimento das Atividades Pedagógicas para o Ensino Remoto. É um guia, uma orientação da Secretaria de Educação, que está escrito de maneira leve, né, direcionada mais aos professores, mas que também traz dicas para todo e qualquer componente da nossa comunidade escolar que queira saber um pouco mais e entender o que é esse acolhimento dentro das escolas e o que é proporcionar esse acolhimento pensando na organização das atividades e dos espaços educativos agora em formato remoto. Tá certo? Então, vamos lá. É com muita alegria e muita satisfação e uma enorme gratidão que eu chamo aqui para conversar e refletir um pouco com a gente sobre essa temática que eu havia colocado, a nossa amiga Lídia Rebouças. A Lídia, ela é educadora, cofundadora cofundadora e vice-reitora da Universidade da Paz, a Unipaz, né? Psicóloga e mestra em psicologia. Ela tem aí mais de 35 anos de experiência na área clínica, com várias especializações na área da psicologia transpessoal. É criadora de uma formação muito bacana e que a gente super recomenda, que é o cuidado integral, né? Também fala sobre a quinta força em terapia, né? Todos esses dois trabalhos dela em parceria com outro grande e querido nosso, que é o Roberto Crema. Lídia, muito bom dia, obrigada por sua disponibilidade e desprendimento de trazer aqui para a gente um pouco da sua caminhada, trazendo dicas, sugestões, reflexões, enfim, dialogando com a gente nesse momento que a gente sabe, mais uma vez sente, que é tão difícil. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, gratidão, Érica querida, gratidão ao nosso secretário, Leandro, gratidão a Michele, a Marina, a Valice e a Sara, que estão aí nas Libras, e a cada um de vocês que está em casa nesse momento de encontro, né? Eu entendo esse ambiente virtual, eu tenho denominado ele de encontro com afeto digital. Eu tenho aprendido que nós podemos ter encontros muito profundos e muito tocantes através desse ambiente virtual. E confio nisso. Então, quero sugerir de início que você fique numa posição mais confortável onde você está nesse momento. Muda um tiquinho o seu corpo para trazer um pouco mais de conforto e de prazer para esse nosso encontro. E meninas que estão me ajudando aí nos slides, vamos lá? Então, eu vou estar compartilhando hoje com vocês sobre uma jardinagem que faz parte do nosso processo de educação contínua. O cultivo da paz. Todos somos jardineiros no nosso dia a dia, ou pelo menos podemos assumir isso, né? Que somos jardineiros da alma, somos jardineiros nessa educação. E eu quero honrar todos os nossos professores amados, que para mim são preciosíssimos e que continuam aí se reinventando e nos ajudando nesse processo de reinvenção. Então eu vou estar partilhando com vocês sobre cultivar a paz.
sobre essa possibilidade de cultivar a paz nesses tempos tão misteriosos de pandemia. Então, é essa jardinagem da nossa manhã de hoje. Podemos passar para o próximo slide. Na Unipaz, nós temos um trabalho de cultura de paz na educação. Temos um livro que foi escrito pelo professor Pierre Vai, o fundador da Unipaz, e que está disponível sem nenhum direito reservado através do site da Unipaz DF. O livro que foi recomendado pela Unesco no ano 2000, ele é denominado A Arte de Viver em Paz. Então, a Unipaz é uma instituição abre alas desse movimento de cultura de paz, dessa jardinagem tão fundamental na nossa educação. Podemos passar para o próximo. Nós estamos completando um ano, agora em março, em que estamos vivendo um ano que foi espantoso e que continua a nos espantar. Então, em primeiro lugar, eu quero abraçar todas as famílias das mais de 275 mil pessoas que fizeram a passagem, que faleceram durante essa pandemia. Nós vivemos um tempo de luto. O luto é saudável. O luto tem o seu lugar. Todos estamos enlutados, né? Mesmo que nós não tenhamos perdido alguém muito próximo, nós estamos conectados como seres humanos, e enquanto tiver uma pessoa sofrendo, eu também sofro, quer eu tenha consciência ou não disso. Então, continuamos nesse ano espantoso. E nesse ano espantoso, nós somos convidados a vivenciarmos muitos desapegos. Primeiro, vivenciamos o desapego de uma existência que nós considerávamos, aspas, normal. Daqui a pouco eu vou questionar essa tal normalidade, né? O fato é que o que fazíamos antes, por exemplo, ir à escola, voltar da escola, encontrar os amigos, ir para a festa. Nesse tempo de pandemia, todos nós continuamos a ser convidados a desapegar de tudo isso. Na Unipaz, através dessa metodologia de cultura de paz, o professor Pierre Vai sempre nos lembra que o apego a coisas, pessoas e ideias que dão prazer gera medo, medo de perder tudo isso que dá prazer. E esse medo vai nos colocar em contato com incontáveis emoções, né? Emoções que mexem muito com a gente, dependendo da intensidade dessas emoções, elas podem repercutir no nosso corpo como um adoecimento. Então, durante esse ano, nós estamos em contato com os nossos apegos e estamos sendo convidados a vivenciarmos desapegos. E está simplesmente cultivando a presença no aqui e agora. Podemos passar para o próximo slide. Nós temos uma história que vocês já conhecem, muito, muito, muito antiga, né? Provavelmente ela surge no Oriente. A história do beija-flor que está em meio a um grande incêndio e todos os animais fogem do incêndio e o beija-flor continua jogando pequenas gotas d'água no incêndio. Para mim, esse beija-flor, ele é um símbolo sempre inspirador. Nesse tempo de pandemia, ele tem me inspirado muito, muito. O beija-flor, ele não é onipotente.
ele não tem essa ilusão da onipotência. Ele não se ilude achando que ele vai apagar o incêndio inteiro. Ele sabe que ele não vai apagar o incêndio inteiro. Porém, o beija-flor também não é impotente, ele não fica prostrado diante do incêndio, ele não fica borocochô, ele não fica estagnado. Ele faz o que é possível. Então, o beija-flor, ele é potente, ele assume o protagonismo do passo a mais no aqui e agora. E nesse tempo de pandemia, todos nós somos convidados a jardinar o nosso cotidiano, dando esse pequeno e possível passo a mais. Às vezes, o que a gente dá conta é um micropasso. Ótimo, ótimo, você já está em movimento. Você já está em movimento. O importante é não ficarmos estagnados, não ficarmos atolados nos nossos medos, nas nossas dores, né? Reconhecer tudo isso e a partir desse acolhimento, nós vamos falar bastante de acolhimento da agora para frente. A partir desse acolhimento, dá um pequeno e possível passo a mais. Podemos passar para o próximo slide. Na Universidade da Paz, nós vamos compreender paz como inteireza. Inteireza, eu lembro sempre do Fernando Pessoa, o nosso querido poeta português, que vai dizer: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, por enquanto és no mínimo que fazes. Isso é inteireza, é uma forma de compreender a inteireza. E nós compreendemos paz também como um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, a paz do riacho que corre, vejam, o riachinho que corre, ele passa por inacreditáveis obstáculos. Ele acolhe os obstáculos. O riachinho que corre, ele não vai brigar com a pedra, com a árvore, com a poluição, ele continua correndo. Ele continua correndo. Então, a paz é esse movimento, o movimento do micropasso, o movimento do pequeno passo a mais nas ações do nosso cotidiano, na jardinagem do nosso cotidiano. Podemos passar para o próximo. Nesse ano espantoso, algumas pessoas falaram muito, continuam falando ainda sobre um novo normal. Desde que eu comecei a ouvir sobre o que estavam chamando um novo normal, isso me causou inquietação, porque, confesso a vocês, com todas as letras, eu não acho que o que a gente vivia antes da pandemia era muito saudável. Então, eu entendo que nós podemos vivenciar um novo começo. Um novo começo. Nós podemos vivenciar um recomeço. E isso nos remete a uma reflexão sobre o que na Unipaz, três amigos queridos, o Pierre Vai, o James Leloup e o Roberto Crema, que a Érica citou no início, eles denominam normose. O que é normose? Normose são hábitos que todo mundo vivencia, a maioria de nós vivencia no dia a dia e que a gente acha que é normal. Por exemplo, a pressa, a inquietação, a ansiedade, né? Todo mundo acha que isso é normal.
Na verdade, isso é uma normose, isso é uma doença da normalidade. Então, a pandemia, ela tem nos ajudado a entrar em contato com as normoses que nós vivenciávamos no nosso cotidiano. E a partir dessa tomada de consciência, o Pierre vai compreender a consciência como o eu que sai da cena e observa. Quando eu consigo observar a mim mesma, eu posso me dar conta de quais são os hábitos que, que eu vivencio todo dia, mas que não estão trazendo nenhuma contribuição para uma vida mais saudável. E aí eu posso acolher tudo isso e, a partir do acolhimento, dar um pequeno passo a mais em direção à saída dessas normoses, desses hábitos que são considerados normais, mas que não trazem nenhum benefício. Então, todos estamos sendo convidados a rever tudo isso nesse tempo de pandemia. Podemos passar para o próximo. E a partir de agora, então, eu vou trazer uma reflexão, convidando vocês também para uma experimentação com relação a eco casa, logia, conhecimento, ecologia, conhecimento da casa interior, ecologia individual, conhecer um pouco, acolher um pouco mais esse ser humano que eu sou, para que eu possa vivenciar essa arte de viver em paz consigo mesmo. Podemos passar para o próximo. O primeiro acolhimento aqui, nesse tempo de pandemia, nós somos convidados a voltar para casa. Eu compreendo que essa volta para casa é a volta para as nossas moradas, para as nossas casas. Compreendo que nós podemos, ao estarmos mais presentes nas nossas casas, nas nossas moradas, tornar essas casas mais amorosas, tornar as nossas casas um lugar de acolhimento mais profundo, um acolhimento mais amoroso. Isso é fundamental nesse tempo, né? Cuidar dessas moradas para que elas sejam esse lugar de acolhimento. Porém, a primeira casa que nós somos sempre convidados a cuidar é o nosso corpo. E nas normoses que vivenciamos, muitas pessoas desconectam do corpo. E isso é uma pena, porque essa é a primeira casa. Então, nós vamos refletir agora sobre essa paz no corpo. Próximo slide. A primeira coisa, e se vocês lembrarem só disso, valeu a pena eu estar aqui. Só disso. Respiração. Uma normose relacionada à respiração, ela está presente no dito popular: eu mal tenho tempo para respirar. Esse dito escancara essa normose. Que possamos dar um passo a mais para sair disso. Experimente agora, enquanto está me ouvindo nesse encontro com afeto digital. Experimente relaxar um tiquinho mais o seu corpo. Inspirar pelo nariz. Experimenta deixar o ar sair pela boca, vocalizando a vogal A. Então, inspira pelo nariz e... Deixa todo o ar sair. A vocalização vai fascinando a sua casa, primeira, que é o seu corpo, tá? Você está fazendo através disso uma faxina, do jeito que a gente faz na casa externa, nós fazemos na casa interna também. Então você pode experimentar, enquanto me ouve, fazer umas 3,
4 respirações dessa forma. Inspira pelo nariz e expira, deixando o ar sair pela boca. A respiração suave e profunda, ela é fundamental para que nós possamos dar o micropasso, o pequeno passo a mais do beija-flor. Quando vivenciamos a respiração curta, que é a respiração do medo, e o medo está muito presente nesse momento, a respiração do pânico, essa respiração curta, ela vai mover mais a parte superior do nosso corpo, e com isso nós estimulamos o sistema nervoso simpático e o nosso sangue fica poluído com adrenalina e cortisol. Aí a gente mal tem tempo para respirar. É isso que nós vivemos nesse processo. Quando eu lembro, conte ao menos até 3. Se precisar, conte outra vez. Quando eu lembro disso, quando esse sopro atravessa o meu corpo, as minhas emoções e a minha mente, essa respiração, ela chega até as entranhas, ela chega até a barriga. Isso significa que eu estou mais presente no aqui e agora. Eu sei que eu estou em meio a um incêndio e eu posso escolher assumir o meu protagonismo potente em meio a esse incêndio. Porém, isso só é possível com a respiração. Essa respiração mais suave, mais profunda, ela vai estimular o sistema nervoso parasimpático. Isso significa, eu estou no protagonismo do beija-flor. Eu entro em contato com o incêndio, mas não me reduzo a ele. Eu continuo livre para dar o pequeno passo que o meu coração inteligente desejar naquele instante. Então, sempre na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nós podemos respirar suave e profundo. Pneuma, o sopro, a respiração, é o que vai atravessar o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa mente. Isso é fundamental, isso é o mais importante. E é por isso que eu digo, se vocês lembrarem só disso, valeu a pena o nosso encontro. Porque sem isso não tem passo a mais. E o segundo passo é o relaxamento muscular. No YouTube, hoje, vocês encontram incontáveis vídeos sobre relaxamento muscular. Experimentem. Experimentem relaxamentos que falam do corpo, relaxar os pés, as pernas, relaxar a barriga, porque, na verdade, com o tempo, a gente pode ir ficando mais consciente de quais são as nossas regiões preferenciais de tensão. Vamos passar para o próximo? Só uma coisa que eu esqueci, com relação ao corpo, que é muito importante. Pode voltar um pouquinho, mas pode deixar aí, não tem problema o slide. Com relação ao corpo, é muito importante nós continuarmos dando um pequeno passo a mais em relação a movimentarmos o nosso corpo. E é bom essa imagem das crianças aí, porque as crianças são muito vitais, né? E o oposto da depressão não é a tristeza. Como eu falei no início, todos estamos enlutados, quer tenhamos consciência ou não disso, né? A tristeza, nesse momento, é saudável, não dá para a gente ficar alegre o tempo inteiro. Porém, as crianças, elas têm muita vitalidade. O oposto da depressão é a vitalidade. Não tem nenhum problema nós sermos visitados pela tristeza se o nosso corpo estiver vital. Então, você mora num apartamento de 1 quarto e está vendo uma série. Ótimo! Levanta e vê a série andando parado. E de vez em quando você acelera esse andar parado, vendo a sua série. Movimente o seu corpo numa kitnet. Movimente o seu corpo onde você estiver. Não tem desculpa para não movimentar o corpo. Isso é fundamental em relação ao cuidado, em relação a essa vitalidade corporal.
Invente jeitos, dance, dance. Crie uma playlist bem alegre e dance para você retomar essa vitalidade. Com relação à paz no coração, eu quero trazer o próximo slide. Esse é um terreno muito vasto e muito, muito inspirador. Eu quero trazer uma poesia que aqui na tela, na minha telinha, não sei se eu vou conseguir ler. Alguém que está aí comigo na sala pode ler essa poesia? Uma poesia que foi escrita no século XII por um poeta que se chama Rumi. Ele vai compreender que cada um de nós é uma casa de hóspedes. Nós estamos falando do acolhimento da casa, né? Da nossa casa externa, da nossa morada e do corpo, da casa que nós somos, né? Então, Rumi vai falar que nós somos uma casa de hóspedes, onde os hóspedes são os diferentes sentimentos que nos visitam durante a nossa peregrinação cotidiana. Ser humano é ser uma casa de hóspedes. A cada instante, uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma maldade. Alguma percepção momentânea chega como um visitante inesperado. Recebe e entretenha a todos, mesmo que seja um bando de tristezas, a varrer violentamente tua casa, esvaziando-a de toda a mobília. Ainda assim, trata como convidado de honra. Ele pode estar te preparando para algum novo deleite. Os pensamentos obscuros, a vergonha, a maldade, acolhe-os à porta com um sorriso e os convide a entrar. Sê grato a quem quer que entre, pois cada um foi enviado como guia lá da misteriosa fonte. Então, meus queridos, eu estou na clínica psicológica já há 38 anos e eu prescrevo essa poesia como uma medicina para a alma. Uma medicina para a alma. Depois eu peço que vocês possam compartilhar com todos. Nós vamos ser visitados por todos os hóspedes. Se tem um hóspede que nos incomoda, o hóspede pode ser visto como esse ponto. O hóspede pode ser acolhido como esse ponto. Porém, é muito importante nós termos a visão do todo. Nós sabermos, tomarmos consciência, ao observarmos nós mesmos, de que nós somos muito mais do que tudo isso. Vamos para o próximo? Outra prática muito importante nesse tempo é a meditação. Existem muitos preconceitos com relação à meditação, mas nós podemos compreender a meditação como os momentos em que a nossa mente desapega dos pensamentos. Por exemplo, um bom pescador, quando ele está lá com o anzol na água, na verdade, ele não se apega à possibilidade de pescar o peixe. Muitas vezes ele até devolve o peixe. É o exercício de estar ali inteiro que facilita uma tranquilidade a nível mental. Então, o bom pescador pode experienciar a meditação durante a pescaria. Como nós podemos experienciar a meditação quando nós andamos, se nós estamos conscientes de cada passo e contemplando na ação, inteiramente presente. Vem um pensamento, eu acolho e solto. Vem outro pensamento, eu acolho e solto. E eu volto a cultivar essa presença no aqui e agora.
E podemos meditar de muitas formas, podemos meditar dançando também, sentados, escolham a forma, né? O importante é praticar um pouco essa tranquilidade mental. Nesse momento de pandemia, nós vivemos vários desafios com relação à nossa arte de viver em paz com os outros. Em função do isolamento social, os conflitos podem estar mais saindo debaixo do tapete. Podemos acolher também esses conflitos. Os conflitos, eles são naturais e inevitáveis. Os conflitos fazem parte da existência. Ninguém vive sem conflito. É a partir do acolhimento, é a partir do momento em que eu paro de negar, em que eu acolho que realmente eu estou vivendo um conflito, que eu posso dar o micropasso, se assim o meu coração inteligente desejar. Então, nesse tempo de pandemia, nós somos convidados a vivenciarmos essa arte de viver em paz com os outros, saindo também das polarizações. Tem uma palavra que um filósofo que eu amo muito, que é o Edgar Morin, ele vai criar uma palavra que é unidualidade. Essa palavra pode ser muito inspiradora nesses tempos de pandemia. Sairmos das polarizações. Vejam, sair da polarização implica primeiro reconhecer que existe uma polarização. Ok, não tem nenhum problema. A polarização, o conflito é natural e inevitável. O que é mais importante aí? Essa visão macro da unidualidade. Nós podemos nos aliar ao que nos une e dar um passo vivenciando a unidualidade. Então, essa pode ser uma palavra muito inspiradora para a nossa relação de casal, para a nossa relação familiar, filho, pai, irmão, irmã, assim também como para a nossa relação com todas as outras pessoas num contexto político maior. Como vivenciarmos a unidualidade. Como nos aliarmos ao que nos une, nos respeitando, compreendendo que um ponto de vista é a vista de um ponto e cada um vai ver de um ponto diferente. Então, essa palavra sempre me inspira, unidualidade. A arte de viver em paz com a natureza, para mim, é primeiro o acolhimento da natureza que nós somos. Nós somos natureza. Nós somos natureza. Nós não estamos separados da natureza. Próximo slide. E o acolhimento também, podemos passar para o próximo? Dos cuidados com essa bela casa própria comum. Essa bela casa própria comum, que estava precisando que nós desacelerássemos. O planeta agradece essa desaceleração. O que nós vivíamos antes, em relação à aceleração em todos os níveis, eu vejo como uma normose, como uma doença da normalidade, uma patologia da normalidade. Eu confio que nesse novo começo nós vamos dar passos mais cuidadosos na relação com cada um de nós, com esse microcosmo que nós somos, o nosso corpo para que nós possamos também cuidar da nossa relação com os outros e da nossa relação com o nosso belo planeta vivo, que é totalmente vivo. E que viveu muito tempo sem a nossa espécie. A nossa espécie é recém-chegada nesse planeta, recém-chegada. Então, nós estamos aprendendo a conviver com o planeta ainda. E eu confio que nesse novo começo nós seremos muito mais cuidadosos. O próximo slide.
Esses slides foram feitos num tempo anterior à pandemia. Hoje a gente colocaria uma máscara aí, e vale dizer, a criança, o menino está sem máscara porque ele está a mais de 4 metros de qualquer pessoa. Então ele deixou a máscara num lugar tranquilo e por isso ele está aí. Ele está se sentindo separado da natureza, por isso que ele tem essa expressão triste, né? Aí não tem nenhum sorriso, ele se vê separado. A maioria das pessoas acha que a natureza está só fora. Segundo slide. Quando nós entramos em contato com a natureza, Brasília, nós temos muitos parques maravilhosos, temos a água mineral, que tem 49 mil hectares, é uma beleza, né? O contato com a natureza é fundamental para o nosso equilíbrio, fundamental. Vamos tomar banho de sol, vamos tomar banho de lua. A lua rege as marés da mesma forma que rege as águas do nosso corpo. O nosso corpo tem a mesma composição de água que o corpo do planeta. Então, esse contato com a natureza facilita muito o nosso equilíbrio. Encontre um lugar que você possa ir, uma árvore onde você possa sentar embaixo dela, ler um livro, ficar simplesmente ali quietinho, meditando. Isso é fundamental para o nosso equilíbrio nesse tempo de pandemia. Para que nós possamos nos conectar também, que não somos separados, né? Que essa natureza, nós também somos natureza. O nosso corpo tem na sua composição os elementos que são terra, água, fogo, ar e espaço. Isso também compõe o nosso corpo, como compõe o que nós convencionamos denominar natureza. E com isso, com esses pequenos acolhimentos cotidianos, acolhendo o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, o cuidado com esse corpo, emoções e mente a partir de uma respiração mais profunda, nós podemos dar passos na relação com os outros e com a natureza. Tem mais um passo que você pode dar nesse slide aí, me ajuda, que são as setinhas que não apareceram. Pode ir mais e mais. E vamos estar, então, sendo convidados a assumirmos o protagonismo do beija-flor no cotidiano, o protagonismo do pequeno e possível passo a mais, vivenciando essa arte de viver em paz consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Essa ecocasalogia, conhecendo um pouco mais dessa ecologia interior, social e ambiental, ao estabelecermos essas pontes. E o último slide. E é isso, meus queridos, minhas queridas, agora quero ouvir vocês. Esse é o convite para todos nós, que nesses tempos, nesse tempo que continua a ser espantoso, que continua a ser misterioso, nós possamos vivenciar essa cultura de paz, compreendendo que a nossa educação é um processo contínuo. Eu estou com 60 anos e eu continuo aprendendo e muito, e questionando as minhas normoses e me perguntando sobre o pequeno e possível passo a mais nos pequenos gestos do nosso cotidiano. É isso. Agora quero dialogar um pouco com vocês, ouvir um pouquinho vocês e agradecer mais uma vez a todos os professores maravilhosos da nossa Secretaria de Educação, honrar e dizer que vocês estão no lugar mais sagrado para mim. Gratidão. Obrigada, Lídia. Muito obrigada pelos seus construtos colocados aqui, né? Você nos trouxe tantas coisas bacanas, tantos caminhos possíveis, né? Dizer que o nosso chat está assim, as meninas não conseguiram colher tantas colocações, né? Mas, de modo geral, a gente tem alguns comentários.
do tipo que estão adorando, né, que trabalharam, que alguns trabalham já com a respiração, que já encontraram, né, essa possibilidade de caminho da respiração e que hoje enxergam a respiração como essa possibilidade de se centrar, né, de se acalmar de dentro para fora, né, e aí trazendo relações mais harmoniosas, ou pelo menos uma visão, né, diferenciada dos conflitos, em busca dessa unidualidade que você traz para a gente, né. Eu, particularmente, ficaria o dia inteiro ouvindo você, assim, com essa voz tão leve, tão suave, né? Muitas pessoas agradecendo pela possibilidade de refletir, né? Você traz esses construtos, traz esses conhecimentos e dando a possibilidade para a nossa comunidade escolar de reflexão. A gente tem muitos alunos também aqui no chat se manifestando, alguns entendendo perfeitamente, né, o que está acontecendo aqui nessa live, e outros ainda tentando se conectar com esse momento. E aí a gente tem aqui, nesse novo tempo, como lidamos com a chuva de informações que nos deixam cada vez mais desanimados, né? E aí, seguindo também outra reflexão que foi apontada aqui no chat, como perceber, né, essa paz interior, tendo que trabalhar, tendo que pagar as contas e muitas vezes se expor ao vírus tão de frente, né? Também outra colocação com relação a essa realidade que a gente tem. No mais, parabenizando por esse momento, muita coisa bacana aqui. Obrigada, Érica. Tem um tempinho para comentar essas Sim, duas contribuições que são maravilhosas, né? Fica à vontade. Sobre a chuva de informação, a chuva de informações, eu volto a lembrar do poeta Fernando Pessoa. Nada teu exagera ou exclui. Se nós estivermos conscientes de que está demais, vamos fazer um jejum dessas informações, pelo menos fazer um jejum dessa chuva de informações depois que o sol se põe, porque isso vai ajudar uma noite de sono melhor. Experimenta jejuar em relação a essa chuva de informações, porque o exagero é algo que não é saudável. O nosso ser, ele busca um equilíbrio, então nem tanta o mar, nem tanta terra. Você vai saber qual é o misterioso caminho do meio, e eu confio que cada um de nós tem condições de fazer isso. Você que trouxe o desafio de estar trabalhando, de estar tendo que sair de casa, de estar ralando para pagar suas contas, eu me solidarizo inteiramente com você. Eu sei o que é isso, né? Não é fácil. Porém, você pode trabalhar respirando mais suave e profundamente. Seja lá o que for que você faça, você pode fazer isso respirando mais suave e profundamente. Isso vai impactar positivamente na sua efetividade. Isso não torna você menos efetivo, é o contrário. Isso torna você mais efetivo. Então, em meio a tudo que você está vivendo, a toda a ralação, experimenta o micropasso da respiração mais suave e profunda. E de estar soltando um pouquinho o seu corpo, vendo o que está mais tenso e dando esse cuidado aí. Bebendo bastante água, essas coisas simples do dia a dia, espreguiçando de vez em quando, pequenos gestos. Lembrem, meus queridos, que nós podemos ver paz como paz-ciência, a ciência da paz, né? E nesse tempo de pandemia, onde nós continuamos sendo convidados a continuarmos no isolamento social, a lavarmos as nossas mãos, a usarmos a máscara,
nós somos convidados a vivenciar paz, ciência e darmos esse pequeno passo a mais. Obrigada, pessoal. Mais alguma coisa, Érica? Muitos elogios, Lídia, a você, mais uma vez aqui. Eu queria só fazer uma relação, né, com as questões que você trouxe, enquanto as meninas vão pegando aqui, colhendo alguma outra pergunta ou posicionamento, né, que seja interessante colocarmos aqui para todo mundo. Você iniciou, Lídia, aqui, falando sobre o desapego, né, falando sobre essa necessidade de desapegar, e aí nos trouxe a analogia da história do beija-flor, né, e aí eu queria frisar essa parte, que o quanto é importante nesse momento que a gente está vivendo, né, entender que é necessário fazermos o que é possível, porque se cada um de nós, né, no nosso espaço, na nossa territorialidade, nas nossas relações, fizéssemos o que nos é possível. E sim, quando eu falo fazer o que é possível, é sempre da melhor maneira possível, da sua melhor maneira possível. Eu acredito que todas essas questões, todos esses turbilhonamentos, essas tensões que assolam as relações profissionais, né? E aqui voltando para o nosso espaço da escola, né? Para o nosso espaço educativo, das nossas relações com os nossos colegas professores, com a gestão da escola, os nossos estudantes, as famílias, mas se nós entendermos e realmente fizermos o que é possível fazermos da melhor maneira possível, a gente está caminhando para ter essa ciência da paz, né? Para ter essa paz, que ela é interior e que se amplia, extrapola, né? Porque o nosso objetivo é que ela mude, é que ela acolha sempre a todos, mas da melhor maneira possível. E aí é importante, como você bem colocou, a gente não ficar parado. Seja parado nas informações, né, jornalísticas, e aí a gente tem as informações literalmente na nossa mão, aí pelas redes sociais e pela tecnologia, ou os jornais, ou a televisão, ou mesmo as mensagens de WhatsApp, né? Eu vou confessar a vocês que tem hora que eu estou sedenta de informações, né, sobre números da pandemia, aquela coisa, mas tem momentos que eu não consigo sequer ouvir, muito menos ver uma reportagem televisiva, né? Então, eu penso que o que você traz esse jejum de informações é um pouco isso, é saber como está chegando a cada um de nós, né? Como está chegando a cada um de vocês essas informações. Tem dia que a gente consegue assimilá-las, né? Entender, mas tem dia que isso nos toca de uma maneira muito forte, né? E aí nos desequilibra, nos tira a paz, nos tira o equilíbrio, é onde a gente vai para os exageros, talvez, né? Não sei se caberia colocar aqui essa palavra, mas é isso, Lídia, queria trazer o quão importante eu achei esse ponto que você trouxe para a gente sobre o desapego, né? Que ele realmente antecede tudo isso que você nos colocou como possibilidade de ter essa paz, que é a respiração, a meditação, o jejum das informações, né? Já tem muita gente colocando aqui no chat que já está fazendo esse jejum e outras falando que vai adotar, né? Ter essa certeza, né, de que é possível, como o beija-flor, porque para ele fazer a ação que ele faz de ir jogar de gota em gota, né, para tentar apagar o incêndio, ele acredita que ele faz parte de um todo e que ele pode fazer o melhor dele, né, entregar isso a quem quer que seja. Isso mesmo, Érica. Essas reflexões todas, elas dão o que eu chamo de pano para guarda-roupa.
pano para manga é pouco pano. Tudo isso que a gente está falando aqui dá pano para guarda-roupa, né? Mas tem um desapego. Tem um desapego aí também da gente não ficar muito ligado em tudo isso, senão a gente nem se despede. Mas eu quero trazer um outro ponto que é muito fundamental nesse tempo de pandemia. Nós todos estamos olhando para a morte de frente. A morte é algo inevitável na existência de todos nós. É algo natural. Todos sabemos que vamos morrer. Mas muitas pessoas têm dificuldade de encarar essa morte de frente. Eu trabalho com tanatologia, que é o estudo da morte, e na Unipaz nós temos a arte de morrer, nós temos a arte de viver e a arte de morrer, porque nós entendemos que quem tem medo da morte tem medo da vida. Essas coisas não estão descosturadas. Então, o que tem de bonito nesse momento é que ao encararmos a morte de frente, ao encararmos a nossa finitude, ao encararmos a nossa impermanência, nós estamos aqui de passagem, a vida é breve. Ao encararmos tudo isso, nós podemos de verdade viver com mais sentido. Nós podemos de verdade nos aliarmos a valores que nos unem e tornar com isso tudo no cotidiano com mais gosto, saborear tudo no cotidiano, né? O gosto do café quentinho, o arroz, feijão, o meu companheiro, o meu filho, a minha flor, tá mais presente nesse cotidiano, a relação com você que está aqui, que eu não estou vendo, mas sei que você está aqui, estou encontrando você, mesmo sem te ver, mesmo sem te tocar. Isso para mim faz um sentido enorme. Se eu fosse morrer daqui a 1 hora, eu escolheria estar aqui com vocês. Eu não tenho dúvida disso. Eu escolheria estar aqui com vocês. Então é isso. Quais são as suas escolhas? Como é que você está vivendo tudo isso? Isso é maravilhoso, porque isso pode de verdade nos levar para um recomeço, para um novo começo, para uma educação mais amorosa e com mais paz. É isso. Tá certo, Lídia. Vou me dirigir agora especialmente aos nossos professores que estiveram por aqui ou que ainda passarão por aqui. Essa live vai ficar gravada, né, aqui disponível no canal da Gerência de Orientação Educacional. Acolher a todos os professores, a todos os gestores de escolas, né, a todos os nossos estudantes, nesse início do ano letivo, mais uma vez. A gente espera, né, ter impresso em cada um de vocês que passaram por aqui essa necessidade de se olhar, né, de se olhar primeiro para olhar para o outro. É importante, professor, é importante, gestor, que você esteja bem. E é a premissa do acolhimento, né? Você precisa estar bem, você precisa se acolher para poder conseguir acolher o outro. Acolher o estudante nas suas dores e nos seus desafios, estar junto com o seu colega, professor, ali na sala de professores, acolhendo, né, conversando, trocando ideias, ainda assim, que em situação remota. Mas é com esse desejo de um início de ano ainda não ideal, né? Ainda não presencial, como cada um de nós gostaríamos que fosse, mas com esse desejo que seja um início e também uma possibilidade de, mais uma vez, imprimirmos a nossa criatividade, imprimirmos o nosso amor no nosso fazer pedagógico, que toda a organização desse trabalho pedagógico ele seja pautado pelo acolhimento, né, por todas essas questões que Lídia trouxe aqui hoje para a gente, e que tenhamos todos um ano
de felicitações, de conquistas no que diz respeito a essa travessia, no que diz respeito à colocação da gotinha de cada um de nós nesse grande oceano, que é essa possibilidade de termos a educação remota, mas principalmente de vivermos a nossa vida em paz e de uma maneira acolhedora. Gratidão, Lídia, por esse momento, gratidão por você estar aqui, por ser essa parceira, essa amiga, gratidão às meninas das Libras, a Val e a Sara, que sempre nos acolhem aí, dando essa maior acessibilidade. Mari? Deixa a Lídia se despedir, né? Agradecer mais uma vez, Lídia, assim, né, por essas palavras tão acalmantes, tão aconchegantes, né? Assim, a nossa live, a ideia, a proposta era que fosse uma live de acolhimento. E aí, quando a gente pensa em acolhimento, a gente ouve a sua voz, né? Essa sua voz suave, de aconchego, né? Assim, com palavras tão profundas que tocam bem lá no fundo. Então, queria te deixar a oportunidade de se despedir, né, do nosso público, agradecendo imensamente, né, pela sua participação, sua disponibilidade e todos esses conhecimentos que você partilhou conosco nessa manhã. Então, meus queridos, gratidão, muita gratidão. Para mim é uma honra e uma alegria estar junto com vocês. Contem sempre comigo. Educação é o que existe de mais importante nesse recomeço, né, de todos nós. Então, quero deixar vocês com algo que eu compreendo a partir da clínica psicológica, que é muito importante. Nós podemos lidar com tudo isso como convite, não como uma imposição. Porque quando a gente entra numa autocobrança, nós puxamos o nosso próprio tapete ao vivenciarmos a autocobrança. Então, eu confio que, cotidianamente, cada um de nós vai praticar com relação a si mesmo a gentileza. E a gente vai se perguntar, pode se perguntar, é um exercício da nossa liberdade, né? A gente pode se perguntar a cada dia, o que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso fazer hoje pelos meus relacionamentos, o que eu posso fazer hoje na minha relação com a natureza. Se perguntar isso a cada dia e lidar com isso como exercício da nossa liberdade, não como uma imposição, é uma possibilidade, não uma imposição. Então, a partir disso, eu confio que nós vamos estar acolhendo o protagonismo do beija-flor que cada um é. Muito obrigada. Gratidão, Lídia, e agradecer, então acho que esse é um momento, né, de agradecer a Lídia, agradecer as meninas, né, a Valícia e a Sara, que estiveram aqui com a gente nesse trabalho maravilhoso de interpretação, de inclusão, né, dos nossos estudantes, familiares e profissionais deficientes auditivos ou surdos. Agradecer a nossa gerente da orientação educacional, a Érica, né, pela condução desse momento. Eu queria agradecer muito a Michele, confessor, que tá aí por trás das telas, que fez o contato com a Lídia e que, enfim, mesmo não estando 100% de saúde, estava aqui com a gente, enfim, sempre maravilhosa. Agradecer também as nossas coleguinhas da GOI, a Anne, a Miriam e a Rose, nos bastidores.
E agradecer a todos e todas vocês que ficaram com a gente aqui nessa manhã. Olha só, nós estamos agora, nesse finalzinho, ainda mais de 6.000 pessoas aqui acompanhando com a gente, né? Agradecer aí até a paciência dos nossos estudantes, jovens, adolescentes, crianças, que deixaram essa nossa manhã mais agitada, né? Assim, acho que mesmo que a distância, já que eles não estão pulando pelos nossos pátios, pelo menos eles estão fazendo uma baguncinha aí no nosso chat, né? Alguém pediu para tirar o chat? Acho que não, acho que é importante a gente poder falar e ouvir, e é o momento da gente ter qualquer tipo de interação, né? Eu acho que esse também é um pouco da mensagem que a Lídia trouxe, né? Então, é uma forma também deles estarem, teve até paquera, então são formas também da gente estar interagindo. Então, agradecer a todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa manhã, familiares, né, e profissionais de todas as categorias aí da nossa imensa Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Queria aproveitar para fazer o recadinho do YouTuber, né? E aproveitem para se inscrever no nosso canal, deixar o like, e a gente tem muito conteúdo, né, nessa pandemia aí. A gente teve oportunidade de ter muitas conversas interessantes, tivemos muitos convidados muito bacanas, pessoas de muita qualidade dialogaram com a gente ao longo desse período, né? Então, aproveita para dar uma passeada aí no nosso canal e ver que tipo de conteúdos que te chamam aí a atenção e que podem contribuir com a sua prática pedagógica. E, no mais, desejar mais uma vez um excelente ano letivo a todos nós, né? Que possamos seguir aprendendo e construindo, quem sabe, né? Um mundo melhor. Érica, se despede aí da galera. Um bom dia a todo mundo. Aproveitem o final de semana em casa. Por favor, se precisarem sair, não esqueçam da máscara e dos cuidados de higiene, lavando as mãos e tudo isso que nós já estamos fazendo. Mas, por favor, fiquem em casa. Um grande beijo a todos, um bom sábado. Obrigada e gratidão por estarmos juntos nessa manhã. Tchau. Ainda que à distância, então, queria deixar esse calorzinho, né? Um abraço e desejar aí, enfim, um resto de final de semana com muito descanso, com muito lazer, com toda a segurança e responsabilidade que o momento exige, né? Queria dizer que a Gerência de Orientação Educacional se coloca à disposição para o que a gente puder estar construindo juntos. Um abraço a todos, um bom final de semana, um excelente ano letivo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas.